Trabalho de Geografia. Nono ano, Professor Nil. Tema: Tigres asiáticos. Apresentado por Gabi, Clamirelle, Rian e Jonatas. Como dito no tema, nosso grupo irá falar sobre os tigres asiáticos. O que são os tigres asiáticos? Quem são eles? Talvez você se faça essas perguntas. Vamos começar falando sobre o que são os tigres asiáticos. O termo tigres asiático é usado para caracterizar os países que tiveram rápido crescimento econômico, industrial e social na década de 1970. A região se destacou por se transformar em uma potência industrial em pouco tempo. Mas quem são os tigres asiáticos? Tigre asiático é a designação de um conjunto de 4 territórios: Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan, caracterizados pelo rápido crescimento econômico ao longo da segunda metade do século XX. A referência ao animal tigre está atrelada à rapidez de crescimento dessas 4 economias. Talvez, ao falar de tigre asiático, você tenha ouvido falar no Japão. Então, qual a ligação dele com os tigres asiáticos? O Japão foi um fator de grande importância para o surgimento dos tigres asiáticos, pois foi o país que liderou o investimento direto em outros territórios asiáticos a partir da década de 1960. Como dito antes, os tigres asiáticos são um grupo de países do Sudeste Asiático que experimentou um rápido crescimento econômico, industrial e social na década de 1970. O Japão investiu capital nesses países que na época eram considerados subdesenvolvidos, enquanto se recuperava das perdas econômicas da Segunda Guerra Mundial. O investimento externo foi o principal fator do crescimento econômico dos tigres asiáticos, que se tornaram referência na produção de bens tecnológicos. Agora, vamos entrar em mais detalhes sobre os 4 territórios que formam os tigres asiáticos: Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Taiwan se tornou um dos tigres asiáticos na década de 1980, pois a economia de Taiwan decolou entre os anos de 1980 e os anos de 1990. Qual é a relação entre China e Taiwan? A relação entre China e Taiwan refere-se às interações bilaterais entre a China Ocidental e Taiwan, separadas pelo Estreito de Taiwan. Essa relação envolve principalmente os governos da República Popular da China, RPC, e a República da China, ROC. A guerra entre a China e Taiwan, no sentido de um conflito armado aberto, ainda não ocorreu, mas a tensão entre os dois países tem sido um ponto crítico na política global por muitas décadas. Nos últimos anos, a tensão tem aumentado, especificamente com a crescente assertividade da China sob o presidente Xi Jinping. A China intensificou suas ameaças militares e aumentou suas atividades de patrulha aérea e naval perto de Taiwan. Além disso, a crescente aliança Taiwan com os Estados Unidos e outras potências ocidentais que fornecem apoio militar e político à ilha tem sido um fator de preocupação para Pequim. Portanto, enquanto a guerra entre a China e Taiwan não é inevitável, as tensões e as ameaças de conflito permanecem altas, com o equilíbrio de poder e a diplomacia internacional sendo fatores cruciais para evitar uma escalada. Qual é a cultura de Taiwan? A cultura de Taiwan é fruto da influência de diversas populações asiáticas, com destaque para os chineses, com os quais taiwaneses possuem fortes laços históricos culturais. O uso do idioma mandarim e a presença de religiões orientais são exemplos da influência da China em Taiwan. Como funciona a política de Taiwan? O país é uma democracia semipresidencialista, é um sufrágio universal. O presidente atua como chefe do Estado e a Assembleia Nacional serve como órgão legislativo, considerando um dos 4 líderes asiáticos. Uma ilha com governo próprio e economia independente, mas reivindicada pela China como parte do território. Qual a base da economia de Taiwan? A base da economia de Taiwan é a produção de bens de alta tecnologia, que representam mais de 2/3 das exportações do país.
Taiwan é reconhecido mundialmente por sua indústria de alta tecnologia, com empresas líderes em diversos setores como tecnologia, semicondutores, computação e comunicações. PIB, Produto Interno Bruto. Em 2023, o PIB de Taiwan era aproximadamente 890 bilhões, com foco em manufatura, especialmente semicondutores, a moeda, o novo dólar tailandês e o PIB per capita, 25 milhões de dólares. Relevo. Taiwan é um país com relevo montanhoso, clima tropical e densamente povoado. A economia local é uma das mais desenvolvidas da Ásia. A bandeira de Taiwan. A bandeira de Taiwan possui um campo vermelho com um quadrado azul no canto superior esquerdo, onde há um sol branco com 12 raios. O vermelho simboliza a luta e a vitalidade do povo. O azul representa a liberdade e a democracia, e o sol branco é um símbolo de esperança. Os 12 raios aludem às províncias da China pré-1911 e o ciclo do tempo, refletindo a identidade, os valores e a história de Taiwan com ligação ao Clube da China. Agora, vamos entrar em detalhes sobre mais uns territórios que fazem parte de asiáticos. Agora vamos falar da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, localizada na parte sul da Península Coreana, é uma das economias mais avançadas do mundo, com destaque para os setores de tecnologia, indústria, automobilísticas, naval e petroquímica. Sua capital, Seul, é um centro de inovação e comércio. A economia é diversificada, com um pequeno mas significativo setor agrícola, que abastece a população com produtos como arroz e vegetais. Politicamente, a Coreia do Sul é uma república democrática, com um sistema multipartidário, onde o presidente é eleito por voto direto para um mandato de 5 anos. A tensão com a Coreia do Norte continua sendo uma questão central nas relações internacionais. O relevo do país é predominantemente montanhoso, com grandes cadeias como os montes Taebaek e Sobaek, enquanto áreas planas ao redor de Seul concentram a maior parte da população. O rio Han é o principal curso de água. O PIB da Coreia do Sul é de aproximadamente 2,3 trilhões de dólares, com um PIB per capita de cerca de 44 mil dólares. O crescimento econômico começou após a Guerra da Coreia, quando o país passou de uma situação de extrema pobreza para uma rápida industrialização nos anos de 1960, impulsionada pelos conglomerados familiares conhecidos como chaebols. A Coreia do Sul foi parte dos chamados tigres asiáticos, que se destacaram por sua industrialização acelerada e crescimento econômico, transformando-se em uma economia moderna e altamente industrializada. A bandeira da Coreia do Sul, chamada Targuchi, é composta por um círculo central dividido entre vermelho, Yang, e azul, Yin, simbolizando a harmonia entre os opostos. Os 4 trigramas ao redor representam os elementos céu, terra, água e fogo, enquanto o fundo branco simboliza paz e pureza. A Guerra da Coreia foi um conflito entre a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e China, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e aliados da ONU. A guerra começou em 1950, quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, com o objetivo de reunificar a península sob uma região comunista. A luta foi violenta, até que, após a intervenção de China e a estabilização da linha de frente no 38 graus paralelo, um armistício foi assinado em 1953, criando uma zona desmilitarizada, que ainda separa as duas Coreias. Hong Kong. Hong Kong é uma cidade vibrante e densamente povoada, em uma região administrativa especial da China. Conhecida por seus arranha-céus imponentes, porto movimentado e mistura única de culturas oriental e ocidental. Hong Kong serve como um centro financeiro global e um portal entre a Ásia e o resto do mundo.
Aqui estão alguns pontos-chave sobre Hong Kong. Questão geográfica. Hong Kong é localizada e situada na costa sul da China, na fronteira com o Mar da China Meridional e adjacente à província de Guangdong. Já sobre as suas finanças e comércio, ela é conhecida por sua economia de livre mercado, impostos baixos e status como um dos principais centros financeiros do mundo. Hong Kong atualmente continua como uma das regiões mais desenvolvidas e industrializadas da China, tendo território pequeno e uma grande população, sendo uma das regiões mais densamente povoadas do globo. Singapura. Singapura é uma cidade-estado situada no Sudeste Asiático, banhada pelo Oceano Índico. O território de Singapura é constituído por um conjunto de ilhas que ficam ao sul da Malásia e ao norte da Indonésia. Singapura apresenta um clima tropical de monção e relevo de planície, com escassez de vegetação natural formada por florestas. Atualmente, vivem em Singapura mais de 6 milhões de pessoas, parte das quais é de imigrantes oriundos de outros países asiáticos, como chineses, malaios e indianos. Sua economia é atualmente desenvolvida, sendo um dos países principal centro tecnológico e financeiro da Ásia, parte dos tigres asiáticos. O país vivenciou um rápido crescimento econômico a partir da década de 1960, mantendo os bons índices socioeconômicos que colocam entre os países com maior índice de desenvolvimento do mundo atual. Dados gerais de Singapura. Nome oficial: República de Singapura. Gentilico: singapurense. Extensão territorial: 725 km². Localização: Sudeste Asiático. Capital: Singapura. Clima: tropical de monção. Governo: República Parlamentarista. Idioma: inglês, mandarim, malaio e tamil. Religiões: budistas, cristã, islâmica, taoísmo e hindu. População: 5.897.000 habitantes. Produto Interno Bruto, PIB: 497,85 bilhões. Moeda: dólar de Singapura. PIB per capital: 87,880.